Nesse momento estamos com Fernanda Grade, filha do Alceu Grade, que foi nosso presidente em 2 gestões, né? Isso. Foi no ano de... 2004 até 2007. Ele Perfeito. ficou na gestão. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Posso chamar de Fê? Pode sim. Fê, quer se apresentar? Falar um pouco de você, como é que foi, depois a gente começa... Então, eu me chamo Fernanda, eu sou filha do Alceu. Então, eu cresci tendo uma grande inspiração, que foi o Alceu. Uma pessoa que nunca desistiu. Sempre, quando botava alguma coisa na cabeça, ele ia até o final. E ele dizia que a gente só perdia quando desistia. Sim. Então, ele nunca desistiu de nada. Então, desde cedo, já conhecia o associativismo, né? Ele sempre foi Sim. muito presente na questão do associativismo, das CIAs, dos encontros. Então, tenho bastante memórias dele. Eu não sei se é delicado, mas estava com quantos anos quando ele entrou no associativismo? Ai, meu Deus, agora tu vai me fazer conta? A sua idade. Pois é, eu tenho que fazer conta agora. Finge que... Em 2004, eu tinha uns 11 anos. É? É, Então já estava participando do associativismo. já. Numa conversa com um presidente anterior, o Euclides, que acho que foi a primeira gestão, ele falou bastante do teu pai, que teu pai era entusiasta da ciência. Teu pai tinha um vigor enorme. E foi a conversa dele com o teu pai que começou a história dessa sede. Lembra alguma coisa dessa época? Tem memória disso? Eu lembro mais de como ele começou, Sim. que ele botou na cabeça que tinha que sair uma sede, que não podia mais as reuniões serem aonde estavam sendo, que era na sede do sindicato antigamente. Era uma sede emprestada. Emprestada. Nós tínhamos, falaram que era um banco, não, uma mesa com algumas cadeiras, Isso, 20 pessoas. Era muito pequeno. Estava ficando pequeno já para época. Porque ele falava muito que quando ele assumiu, ele queria aumentar muito o número de associados. Sim. Tanto que até encontrei alguns registros antigos dele, Legal. que de 56 passaram para 132. Naquela época já? No primeiro ano de gestão dele. Uhum. Então estava pequeno, ele não Sim. tinha como fazer as reuniões lá, então tinha que sair a sede de qualquer jeito. Uhum. E eu lembro dele correndo atrás de ajuda e convencendo os associados, os empresários a apoiarem a construção Essa ideia da sede. talvez maluca para época. Para época. E eles conseguiram. Como já tinha o terreno, eles precisavam de um dinheiro para erguer o prédio. O projeto Sim. na cabeça deles já estava certo. Então, eles conseguiram apoio de todos os associados na época. Se eu não me engano, ele chegou a cobrar um valor a mais na mensalidade. Ou implantar uma mensalidade Sim. diferente. E todo mundo apoiou. Sim. E aí saiu do papel e em 2006 ou 2007 ela foi inaugurada. Agora eu não recordo bem. O Euclides falou que tanto ele quanto teu pai foram os que puxaram a sede. Tá, Fê, com toda essa loucura, esse entusiasmo do teu pai, o que tu lembra dele que marcou tanto, acho que na família, ele na CIAS, ele em Schroeder? Assim, ele sempre foi diferentão. Foi o diferentão da família. Legal. Ele não se conformava com pouco. Ele sempre buscou aprender, sempre buscou coisas novas. Ele foi o primeiro a sair de casa. Ele foi o primeiro... Rebelde. O primeiro a conseguir as coisas. Até é engraçado da forma como ele saiu de casa. Que morava no interior do Paraná. Uhum. Os meus avós eram agricultores, família de agricultores. E ele não queria ser agricultor, ele queria ser alguma coisa a mais na vida, porque isso não era para ele. Ele mandou uma carta para os tios que moravam em Jaraguá. Os tios dele, na época, eram donos das borrachas Wolf. E ele mandou uma carta para o tio pedindo se ele podia vir para Jaraguá, nem que fosse para ser motorista do carro do tio. Mas ele não queria ficar na agricultura. Ser agricultor, não queria. E o tio respondeu a carta que não tinha serviço para ele em Jaraguá. Tá, estamos falando de que ano isso? A carta. 1970. Tá, explicou muita coisa. 76, 77. E como meu avô não entendia muito de carta, não sabia ler direito, ele pediu o que estava escrito na carta. E o meu pai, ligeiro do jeito que era, né? Mentiu dizendo que estava tudo pronto, que ele podia vir para Jaraguá, que era só para comprar passagem.
Então, meu avô fez uma plantação de soja na época, Com esse venderam, destino já. compraram a tal passagem, e ele só tinha a passagem de vinda, volta não tinha mais. E chegou em Jaraguá, bateu na casa do tio, eu vim trabalhar, tu disse que eu não podia, mas eu vim mesmo assim, eu sei que tu vai achar uma coisa pra mim. E o tio dele ficou desesperado, e agora? O que eu faço com esse menino? Aí tinha uma tia que tinha uma pensão na época, né? Botaram ele pra dormir naquela pensão pra ver o que iam fazer com ele no outro dia. Aí botaram ele pra limpar as chaminés da borracharia. Então ele voltava pra casa de noite. Era um teste de ferro, ver se ele tava... Só com os dentinhos brancos. E ele queria estudar, porque ele dizia pra nós, né? Eu cresci com ele dizendo que tem que estudar sim, tem que ser bom, você não precisa ser bom em tudo. Mas em alguma coisa você tem que saber fazer e fazer bem feito. Legal. Então ele sempre pegava muito em mim, na minha irmã, que a gente tinha que estudar, tinha que correr atrás. E voltando lá, na época que ele tava limpando o chaminé, ele botou na cabeça que ele tinha que estudar, mas não era qualquer escola. Tinha que ser no Colégio Marista. Que era a referência naquela época. Que era a referência naquela época. E naquela época era dividido o Marista Meninos e o Divinão Providência Meninas. E o que ele fazia? Ele ganhava um saláriozinho, quase nada. E estudar à noite, como é que eu vou pagar? Então ele conversou com a tia, onde ele morava. Ela tinha um mercadinho, então ele saía para vender picolé de final de semana. Que ela dava os picolés para ele vender picolé final de semana, para complementar o salário dele, para pagar os estudos e ele terminar o 2º grau. Então dali já dava para ver que quando ele botava uma coisa na cabeça, não tinha dificuldade. Ele sempre dizia que a dificuldade não existe. A gente cria mais dificuldade, porque quando a gente quer alguma coisa, tem que ir atrás, tem que lutar. Então, assim ele foi se fazendo. Ele foi subindo cada vez mais, um degrauzinho por vez. Cada obstáculo ele foi superando. Quando é que teu pai veio para Xereder, então? Que momento que aconteceu? Porque ele estava em Jaraguá, morava em Jaraguá, vivia em Jaraguá. E daí, em algum momento, teve essa transição para Xereder. Ele veio para Xereder depois que ele se formou no ensino médio, coisa. Ele começou a buscar trabalhos melhores. E ele se apaixonou por eletrônica. Tá. E na época, ele não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, era tudo mais difícil. Sim. E daí ele trabalhava nas Laranjinhas Max William depois. Na Max William. Então, na hora do intervalo, todo mundo ia jogar carta, ia descansar, e ele assinava a revistinha de eletrônica. E lia aquelas revistas depois do almoço, né? Durante o almoço, e aprendia eletrônica dali. Depois ele fez um teste para entrar na VEG, conseguiu entrar na VEG e trabalhava lá. E um dia a VEG chamou para um desafio os colaboradores, que a VEG precisava desenvolver um equipamento que controlasse os geradores dela. E o meu pai aceitou, mesmo não sendo engenheiro. Um expert em revistinha. Um expert em revistinha, né? E todo mundo deu risada, que ele nunca ia conseguir fazer, imagina. Lá tinha engenheiros formados e ele fez. E ele entregou o protótipozinho dele. Que legal. Montado na mão, né? Meio... E funcionou. E ali ele começou a criar uma amizade com o seu Werner, na época. E o seu Werner incentivou muito ele a sair da VEG, abrir um negócio e vender para a VEG o equipamento que ele fez. Então ele saiu, conversou com o seu Werner. Primeiro ele estava numa empresa, num galpão alugado em Jaraguá. Tá. Depois o seu Werner disponibilizou para ele o galpão que o seu Werner tinha aqui na ponte do Kneipel, onde fica o SESI hoje, o Senai, quer dizer. Sim. Ali e... foi aquele momento então que ele veio para Xereder. Isso ano foi em 1986. Tá, e daí ali que ele... Tá, mas ele já se mudou para Xereder, já estava em Xereder ou só trabalhava aqui? Só trabalhava aqui, ele morava com a minha mãe em João Pessoa, em Jaraguá. João Pessoa. E depois, trabalhando aqui, ele começou a ficar junto com fazer amizade aqui, e daí... Se apaixonou pela cidade. Difícil, né? E daí começou a ficar aqui e se entusiasmou, porque ele queria ajudar a desenvolver o município, que ele viu muito potencial. Então, a partir dali, ele começou a se envolver com a política. Não que ele tenha em algum momento sido político, mas ele sempre estava inteirado no assunto, estava nos meios. Ele depois entrou na presidência
da CIAS, ele ajudou, se eu não me engano, ele fazia parte da FACISC. Da CIAS, tem alguma lembrança dele, alguma conversa, alguma coisa que ele falou alguma vez? O porquê, o para quê? Ele via muita oportunidade dele de se desenvolver. Legal. E ajudar a desenvolver as pessoas, porque o que ele gostava era inspirar as outras pessoas a crescerem também. Ele não se contentava em ver Schroeder pequeno, como ele dizia. Schroeder tinha que ser grande. Então, ele gostava muito de trazer palestra, de trazer cursos para desenvolver a comunidade. Ele era muito do povo, né? Ajudar as empresas a crescerem também. Fê, e por toda essa história do teu pai, é visto que onde ele estava alugado ficou pequeno. Em algum momento ele teve que dar, talvez, um próximo passo. Sim. Ele construiu, então, a sede própria. Em 2005, aí ele se mudou para a sede própria, né? Essa no centro de Schroeder, Essa no centro de Schroeder. E na época trabalhava, a empresa era familiar, era dele, a minha mãe e o irmão dele, que tocavam o negócio. E a partir dali só foi para frente, porque começou a exportar. Schroeder começou a ser conhecida através do nome Alceu. Não tem alguma coisa ali de navio, de submarino? Sim, foi feito, mas isso foi nos anos 90 ainda. O primeiro submarino nuclear do Brasil, o sistema de controle foi feito pela Grameyer. Passou de Schroeder. Passou numa reportagem do Fantástico. Eu lembro que sentou todo mundo na frente da televisão para ver a pronúncia Schroeder na televisão. Pronúncia Schroeder. Em 5 segundos falou Schroeder e Grameyer, a gente gritou e não escutou mais nada da reportagem. Que nem um gol da seleção. Que legal. Foi assim um momento muito marcante pra gente, que tornou conhecido um municípiozinho tão pequeno no interior do estado e ao mesmo tempo tão grande. Né? Fazer uma coisa tão grande. Uma potência nacional. E ele tinha esse poder de levar o nome adiante, né? Levar as coisas para frente. Então começou a exportar, a Schroeder ficou conhecida na exportação, atender usinas hidrelétricas, fazer automação de usinas. Foram tudo os primeiros ali, né? Que começaram esse caminho que vai até hoje, né? Tá, e nisso tudo ali, obviamente, uma hora ele se mudou para a cidade. Sim, ele morava em João Pessoa ali, né? Em Jaraguá do Sul, do ladinho, praticamente Schroeder. Cidade do lado? Cidade do lado. E gostava de Schroeder, sempre gostou. Então, ele construiu uma casa ali no Rio Herto. Sim. Onde ele passou os anos dele. Legal. Tá, e foi assim, tem alguma lembrança dele, do teu pai na associação, do teu pai na comunidade? O que ele falava, como ele motivava as pessoas, transmitindo essa energia para essa galera? Ele sempre era chamado para ser patrono de faculdade, né? Que dava discurso nas formaturas de faculdade. Aqui na CIAS ele chegou a dar palestra para os jovens empreendedores, para motivar, para mostrar o que as pessoas tinham que fazer para ir para frente, que se ele conseguiu, você também consegue. Ele tinha um carisma e um poder de motivar e engajar as pessoas num propósito. E era a marca dele, né? Eu sei, tem até alguma coisa ele envolvido com alguns núcleos da CIAS, né? Acho que ele deu um up nos núcleos. Ele deu, porque quando ele assumiu tinha um núcleo do comércio. Porque era o mais forte de Schroeder na época, né? Eram poucas indústrias. Ele começou o núcleo da indústria, ele começou o núcleo do agricultor. E ele tinha muito forte que a economia de Schroeder era da agricultura também. Até hoje, boa parte é agricultura, né? Então, ele batalhava bastante para ajudar esses agricultores, para ajudar essas indústrias a conhecerem. Nas indústrias, ele trouxe o programa de 5S através da CIAS. 10 empresas da época fizeram. Para implantar o 5S nas empresas. Para implantar o 5S. A gente, né, na época da Grameyer também fez. Tem até uma fotinho minha, pequenininha, na frente de uma plaquinha de 5S. Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Depois do 5S, essas 10 empresas iriam participar também do programa de implantação da ISO 9000. Então, ele tinha essa pegada de qualidade, de crescimento. Ele tinha uma visão de futuro muito grande, né? E desenvolvimento. A gente sabe que quem botou o pontapé inicial para essa sede acontecer foi teu pai. Aquela época, estamos falando em 2003, 2004, talvez 50 associados por aí. Isso deve ter sido uma luta para ele. Foi porque, como eu disse, ele botou na cabeça que ele tinha que fazer uma sede para poder abrigar os associados, para chamar mais associados e para fazer crescer o nome CIAS em Schroeder.
Então ele botou na cabeça que tinha que sair do papel, não podia mais. E do jeito que ele era entusiasta, né? Então assim, imagina, 50 associados, como é que você ia conseguir recurso para construir um prédio tão grande e tão bonito como esse que ficou a Cias hoje? Então, na época, ele engajou toda a diretoria que tinha na época, eles batiam de porta em porta, pedindo ajuda. Se não podia com dinheiro, era catando tijolo, era catando porta, quem podia me dar mão de obra. Sim. Mas, de alguma forma, tinha que sair do papel. Para ter uma ideia assim, de quanto foi trabalhoso, você teve que juntar 500 mil na época para construir um prédio. Isso em 2003, né? Isso em 2003, para construir um prédio e entregar sem móveis, sem nada. Só para erguer as paredes e... Isso foi 2 gestões, né? Então, estou falando 2003, 2004, 2005 uma gestão, 6, 7 outra gestão. Quer dizer, então, que ele conseguiu fazer esse prédio aqui em 4 anos apertado. Apertado. E não foi fácil para ninguém. Assim, a meta dele era entregar no último mandato o prédio construído. Sim. E não tinha escolha. Ou entregava ou entregava. A próxima gestão que tem seus problemas. Que tem os seus problemas, mas a minha meta eu cumpri. E tá até aqui hoje o prédio, né? Tá até aqui hoje o prédio. E é visto que naquela época já foi feito um projeto para muitos anos. Que nós estamos agora em 2025, o prédio atende tão tranquilamente como o anterior. Hoje o prédio nós estamos com uma sala de auditório com 170 cadeiras. Imagina que ele já pensou isso naquela época. Nós temos espaço para elevador, tem banheiro superior, inferior, salas de treinamento. Eu penso tudo como é que ele ficou, quanto tempo ele ficou maquinando para pensar no prédio. Tá, hoje nós temos uma situação. E daqui 20 anos? E daqui 30 anos? Ele nunca pensava pequeno. Na cabeça dele... ia ter tanto associado depois que visse esse prédio, que visse o sonho sair do papel e colocado, que ia faltar espaço. Na cabeça dele ia ter que ampliar. Não podia ficar. E realmente ele conseguiu, né? Hoje não tem uma pessoa que não conheça o prédio, que não sabe que não lembre dele. Que foi ele que idealizou, né? Então, assim, eu acho que ele deixou o legado dele muito bem deixado, né? Se teu pai estivesse aqui hoje, agora, do nosso lado, qual acho que seria a frase que ele ia falar para nós, deixar de recado para essa turma que está vindo? Primeiro, para não desistir dos sonhos, né? Mas uma coisa que ele sempre falava para nós quando a gente era criança era, como ele gostava muito do Ayrton Senna, a gente assistia muito a Fórmula 1 na época, ele sempre usava a frase do Senna que dizia que a chuva torna todos os carros iguais, mas é o piloto que vai fazer a diferença no final. Então, podemos dizer que o seu foi o piloto um bom tempo. Foi o piloto da vida dele por um bom tempo. Que legal. Fernanda, muito obrigado pela participação, pelo tempo. A Cias agradece o coração. Eu que agradeço estar aqui. Para nós sempre é uma boa lembrança do teu pai. Tá? Sinta-se abraçada.